Bom sábado para você. Há 15 dias eu estive aqui com vocês e o assunto foi administrar o tempo, colocar a comunhão com Jesus em primeiro lugar, Maria aos pés de Jesus, aquela história toda. E a pergunta que ficou no ar foi, eu contei a vocês que uma quinta-feira, em 1997, eu levantei destrambelhado, cheio de ansiedade, e fui fazer um teste de inglês lá e menti. Lembra disso? Beleza. Você lembra, né? Agora, a pergunta que ficou no ar é a seguinte: será possível, ou será que é assim que funciona, que se eu tivesse levantado, colocado minha cabeça, minhas emoções nas mãos de Deus, se eu tivesse tido essa paciência para começar o dia assim, tentando ver qual seria, ou sentir qual seria a vontade dele para mim naquele dia, será que isso teria acontecido? Eu nunca vou saber, mas eu aposto que não teria acontecido. De qualquer forma, o recado que fica para nós desse encontro há 15 dias é: eu acredito que a gente pode ser santo, sim, no sentido de ser separado do mundo e do pecado por Deus, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. O detalhe é que a gente não consegue ficar sempre assim, a gente cai e levanta, cai e levanta. E é por isso que existe a graça de Deus. De graça, você não pode fazer nada para receber o perdão, já que você é culpado quando você cai. Mas Deus te oferece uma nova chance, através de Jesus, que morreu por você. E hoje eu queria continuar falando desse assunto de santidade, separação e coisa e tal. Eu vou começar te contando uma história de um jovem de 18 anos, filho de uma pessoa assim muito rica naquela cidade, uma pessoa que tinha muita amizade com um juiz da cidade. Sabe que cidade pequena sempre tem uma padaria, um Bradesco e uma Pernambucana, não é? Então, e tem um juiz. Não é merchandising, não. É só que é assim mesmo. Então, e é uma igreja católica, né? Então, toda cidade tem isso. E um juiz, sempre tem um juiz. Sempre tem alguém ali que manda. E, neste caso, o pai desse garoto, de 18 anos, ele tinha muita amizade com o juiz. Era um homem muito rico e tinha muita amizade com o juiz. Eles passavam muito tempo juntos, jogavam golfe, festas e tal. E esse moço, que agora fazia 18 anos, se encontra, na história que eu li, se encontra diante do juiz, respondendo pelos crimes que ele havia cometido, coisas pesadas. E aí o juiz, diz a história que o juiz, ao a dar a sentença para o camarada, ele disse assim: olha, fulano, eu me envergonho de ter que dar essa sentença pelos crimes que você cometeu aqui na nossa comunidade, na nossa cidade. Porque, afinal de contas, sou amigo do seu pai. Quantas vezes jogamos golfe juntos? Quantas vezes estivemos em encontros especiais com autoridades mundiais daqui do nosso estado? Quantas vezes eu estive com seu pai decidindo coisas importantes aqui para a nossa cidade? Portanto, é um constrangimento para mim dar essa sentença pelos crimes que você cometeu, rapaz. Você é uma vergonha para essa cidade. Aí o rapaz, diz a história, que o rapaz pediu a palavra. Ok, pode falar. Eu não quero ser desrespeitoso com o senhor, disse o moço. Mas, senhor juiz, de fato, eu gostaria de ter conhecido o meu pai como o senhor o conheceu. Na minha adolescência, quando eu tinha um namoro fracassado e eu queria conversar com meu pai, ele estava jogando golfe com o senhor. Nos meus problemas na escola, minhas angústias, as humilhações que eu passei na vida, eu queria ter podido conversar com meu pai a respeito, mas ele estava em alguma reunião com o senhor. Nas dificuldades que eu enfrentei como homem, para me tornar um homem, eu queria tanto ouvir algo da experiência do meu pai. É um cara bem-sucedido. Nas minhas frustrações na escola, na busca de uma profissão, que até hoje não achei, eu queria ter conversado com meu pai, estado com ele, mas ele estava em alguma festa com o senhor. De modo, senhor juiz, que eu não quero ser desrespeitoso, mas eu gostaria de ter conhecido o meu pai como o senhor o conheceu. Bom, você consegue imaginar a cara do juiz?
e do pai? Eu sou muito criativo às vezes, mas eu não consigo imaginar a cara deles. A sentença, diz a história, foi: envergonhado, juiz e pai chegaram à seguinte conclusão: a sentença vai ser uma condicional, tem muitos atenuantes, vai ser uma condicional apenas, você não vai ficar preso. Só que a condição da sua condicional é a seguinte: você tem que passar todo dia um tempo com o seu pai. Não sei se foi 2 horas, foi 3, não sei. Essa foi a sentença do juiz. Quando eu li essa história, que eu não sei se é verdadeira, parecia ser, eu fiquei pensando em Deus quando criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, depois que Ele fez o ser humano, Adão e Eva, a sua semelhança, qual foi a primeira coisa que Deus fez em seguida? Eva está pronta. Para de reclamar, Adão. Está pronta. Olha só. 4 metros de mulher. Barbaridade. Bom, Adão também, né? Vocês estão prontos. São a minha imagem e semelhança. Então vocês vão cuidar desse jardim. Só tem um detalhe. Vocês já vão começar no seu dia de folga. Amanhã já não trabalha. Sábado é para vocês ficarem comigo. A impressão que eu tive quando eu li essa história é que Deus, lá no início da história da humanidade, da sua e da minha história, dessa nossa espécie, dessa nossa raça humana, lá no início, Deus tomou uma providência para que ninguém no dia do juízo, que eu não sei quando vai ser, mas vai ser, para que ninguém naquele dia possa dizer: o Senhor não separou um momento para eu te conhecer melhor. Ninguém vai poder dizer o que o juiz ouviu, que o moço disse para o juiz naquela noite. E eu queria hoje analisar com vocês um pouquinho dessa providência, dessa ideia, desse mecanismo que Deus criou, desse presente que Deus deu para as pessoas, para elas terem uma conexão única, espiritual, abençoada com Ele. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, nós vamos considerar algumas coisas aqui. Gênesis que por acaso é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 2, os versos 1 em diante. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Senhor Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Os adventistas do 7º dia, você que está assistindo a gente, você que está aqui, amigo dos adventistas, nós cremos que o Antigo Testamento é uma obra literal. Os fatos correspondem à narrativa. Essa gente existiu, esse Éden existiu, o mundo foi feito em 7 dias. Deus parou no 7º, abençoou e santificou. A gente acredita que Adão e Eva existiram, sim, e que o pecado não foi só comer uma fruta, mas foi deixar de ouvir a palavra de Deus para confiar no diabo, na serpente. É muito mais do que comer uma fruta isso. É acreditar em ninguém que você nunca viu para deixar de confiar em alguém que todo santo dia estava ali no jardim com você. Então, eu estou partindo do princípio que eu creio no Gênesis como isso aqui aconteceu. Deus foi organizando as coisas e no 7º dia, até porque tem algumas pessoas hoje em dia, teólogos, cristãos inclusive, que entendem que a criação, na verdade, são eras geológicas. Cada dia aqui é uma era geológica. Eles tentam adaptar a Bíblia à ciência, né, a suposta ciência. Bom, esse não é o tema de hoje, é fascinante, mas enfim, nós acreditamos que essa semana da criação aconteceu. E neste dia, Adão e Eva prontinhos, Deus aqui fez 3 coisas. Primeiro, no dia em que Adão nasce, no dia seguinte em que Adão e Eva nascem,
A Bíblia diz que Deus terminou no dia 7º a sua obra que fizera, e nesse dia ele descansou. Bom, eu ouço desde pequeno que Deus não se cansa, não se fadiga. Fatiga ou fadiga? Tanto faz. Não, depois eu aprendo esse negócio, agora não é hora. Mas eu ouço desde criança que Deus não está sujeito ao cansaço, ao desgaste. E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu comecei a me perguntar o que significaria isso. E descobri que a palavra descansar aqui significa cessar uma obra. Não necessariamente parar porque está cansado, mas parar porque está pronto. Então, quando um artista modela em um vaso, ou pinta um quadro, ou ainda termina sua escultura, dá a última marretada ali, sei lá. Isso na mente hebraica é descansar. Ele dá um passo para trás e vê que está pronto. Não há necessidade de retoques. Não há necessidade de fazer mais nada. Está pronto. Não preciso passar o pincelzinho, não, está pronto. E eu vivi essa experiência, assim que a Josi e eu nos casamos, nós fomos trabalhar 2 anos depois que a gente se casou, eu me formei, e nós fomos trabalhar em São Carlos. Eu dava aula de religião ali no colégio, da 5ª série ao 3º ensino médio. E eu me lembro que quando nós nos mudamos, era tudo muito lindo, mas a gente precisava de mais um guarda-roupa. Sabe que recém-casado é dose. Embora, vai aí uma dica para quem quer se casar, 10 padrinhos de cada lado, você ganha tudo, é maravilha. A gente ganhou tudo, até quadro, não precisamos comprar nem objeto decorativo. Coisa maravilhosa. O casamento durou 2 horas, só para o povo entrar, 10 padrinhos de cada lado. Mas, quando nós chegamos no apartamentozinho lá em São Carlos, a gente descobriu que só tinha um guarda-roupa. E aí a gente tinha que comprar um. Eu ouvi dizer que o diretor, que já não vive mais, naquela época ele era diretor da escola, ele estava vendendo um guarda-roupa usado. E eu fui lá ver. Quando eu cheguei, gente, aquilo era um museu. Era uma peça de museu, a coisa mais feia que eu já vi na minha vida em termos de móveis. Não existe nada mais feio que aquilo, só que estava barato. E eu lembrei do amigo meu que compra as coisas, não porque é útil, mas porque está barato. Um dia eu cheguei na casa dele, estava com uma tuba, sabe aquele negócio de orquestra, assim? Pom, 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 sabe aquele negócio grandão? Eu falei, Fernando, que negócio é esse aí? Você sabe tocar? Ele, não. Por que você comprou? Estava barato. Como é que pode isso? Aí ele aprendeu a tocar uma música. Toda vez que a gente chegava lá, ele tocava a mesma música dizendo que era outra. Ele mudava o ritmo só. Mas tudo bem. E aí eu vi o negócio, era feio, horroroso, mas a gente precisava e estava barato. Acho que era R$50 naquela época. Isso foi em 1997. É isso? Não, 1995. Primeiro semestre de 1995, está vendo? Eu já tenho mais de 25 anos, já percebeu isso, né? Aí, estava barato. Eu comprei R$50, levamos para casa, montei aquela coisa, que mal parava em pé e falei, não, isso não vai ficar assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para a esposa que eu quero comprar aquela furadeira. Aliás, eu queria comprar aquela furadeira que tem um monte de peça, que você encaixa e tal. É uma coisa louca, assim, muito legal, eu sempre gostei disso. A gente estava meio duro, mas era uma boa desculpa para eu comprar a furadeira, porque eu ia lixar o guarda-roupa, pintar ele de novo, deixar ele novinho, ela topou, caiu na armadilha. E aí eu fui lá e comprei a furadeira. Para mim é desgraça, né? Porque, gente, se você nunca lixou um guarda-roupa dentro do quarto do seu apartamento, não faça. Não faça. O seu pulmão vira olaria. Saía poeira dos meus olhos, dos meus ouvidos, de tudo. Quando eu falava, o bafo era poeira. Era coisa de madeira. Eu lixei aquela coisa todinha dentro de casa, 2 dias para lixar aquilo. Meu, você não acredita. Depois de, acho que 2 anos que a gente morava lá, ainda tinha pó em cima das coisas. Não tinha jeito. Mas lixei. Aí comprei um verniz de qualidade, troquei todas as fechaduras, pintei. Olha, quando eu dei a última de pincel, de verniz ali naquela coisa, eu dei um passo para trás, sentei na cama e disse para mim mesmo, em alta voz, em bom som, não vendo nem por 200. Ficou lindo o negócio, maravilhoso. E essa a situação em que Deus se encontrava, lógico, guardadas as proporções, é essa situação em que Deus descansou, cessou, parou. Não precisava dar nenhum retoque, estava feliz, estava perfeito.
E depois de descansar, de olhar aquilo que ele mesmo criou e colocar um carimbo de aprovado, Deus fez mais duas coisas. Além de descansar, de cessar, Deus abençoou. Veja aí o verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Tá bom. A razão dele abençoar e santificar, diz a segunda metade do verso, é que porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ele cessou, descansou, e então ele abençoou e santificou o dia. Primeiro, o que é abençoar? Vamos tentar descobrir isso na Bíblia. Aí em Gênesis mesmo, capítulo 1, veja os versos 21 e 22. Essa é a primeira bênção que se tem em termos de Bíblia, tá? Registrada, a primeira bênção registrada. Gênesis 1, 21 e 22. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então ele criou as espécies e viu que era bom. Agora ele abençoa. E Deus, verso 22, os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem, na terra e no céu se multipliquem as aves. Quando Deus abençoa, Ele fala e a coisa acontece. Bênção, a gente pode entender como sendo um pronunciamento divino que tem poder para lhe dar alguma coisa, para alguma coisa acontecer. Nesse caso, os animais prontinhos, bonitinhos, eles estavam vivendo ali num ecossistema novinho, no universo, zero bala, e Deus disse assim: agora vocês vão ter o poder de reproduzir a vida que eu dei a vocês. Vocês vão fazer uns clones aí de vocês, vai dar certo. A segunda bênção que Deus, que há registrada na Bíblia aqui, é parecida com essa, só que é em relação aos próprios Adão e Eva. Veja lá Gênesis 1, 28. Falando, 27 e 28, vai. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, tal. Quando essa é a segunda bênção, Deus falou: agora vocês também vão poder reproduzir a vida, a minha imagem e semelhança vão nascer os seus filhos. Agora Deus falou e a fertilidade apareceu na vida daquelas pessoas, no corpo, na experiência deles. Então, a bênção, até aqui, onde a gente entende, Deus faz um pronunciamento e alguma coisa acontece. Uma outra bênção, número 6, avance um pouquinho aí, depois a gente volta em Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 6, essa é uma bênção famosa na Bíblia. Muita gente usa em final de Santa Ceia, enfim. É um texto bonito. Número 6, 22 em diante. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quando Deus disse: vai lá, Moisés, e abençoa o povo. Moisés era o espírito de profecia da época, certo? Era o porta-voz, aquele que transmitia a mensagem de Deus, o profeta, o nabi. Moisés recebia a mensagem de Deus e transmitia. Então Deus disse assim: agora você vai e fala no meu lugar, você é meu representante. A bênção é minha, mas é você que vai pronunciar. Fala isso aqui para o povo: Senhor te abençoe e te guarde e tal. Enfim. Então, a bênção que Deus colocou sobre o povo de Israel aqui era imprimir o nome dele naquela gente. Esse agora é meu povo. O Senhor levante o rosto sobre ti, te dê o seu perdão, a sua graça, a sua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Vai precisar, porque vocês são pecadores, são humanos. Enfim, abençoa. No caso do sábado, o que eu entendo é que nós não temos o pronunciamento poderoso que Deus teria feito sobre aquele dia. Não há o registro. Mas, de fato, Deus imprimiu alguma coisa nesse dia
que o diferenciou dos outros dias. A gente só não tem o que ele disse, mas que ele abençoou, abençoou. Nós vemos aqui que Deus, quando abençoa, ele concede alguma coisa acontece. Gente, alguma coisa está acontecendo hoje, nesse dia, como aconteceu em todos os sábados, desde esse momento aqui. Agora, nem todo mundo vai saber. Nem todo mundo vai experimentar, porque, até onde eu entendo, a gente experimenta se a gente se propõe a deixar mesmo as coisas do dia a dia para depois. Se hoje nós nos levantamos cedo, tivemos que pregar botão, passar a roupa, lavar o carro, o sábado não muda muito do resto dos dias, concorda? Eu não estou nem dizendo que você vai ser condenado por causa disso, só estou esclarecendo que o sábado será um dia diferente, se ele for diferente. Será uma bênção se ele for diferente. Se eu me desobrigar das minhas atividades, se eu me preparar durante 6 dias para aquele dia, eu poder estar livre das coisas que eu normalmente tenho que fazer. Por isso se diz que seria bom que a gente não cozinhasse no sábado, só esquentasse. Senão não muda nada. Que descanso a esposa tem? Nenhum, dia comum. Só não vai trabalhar, mas o dia a dia é o mesmo. Eu vou no posto de gasolina, lavo o carro, compro a revista, não muda nada. Bom, Deus santificou o sábado também. Vamos ver isso aqui. Ainda no verso 3. Ó. Vamos para Gênesis lá de novo. Se bem que nós vamos... Não, tudo bem, vamos para Gênesis. No capítulo 2, no verso 3, a Bíblia diz que o Senhor abençoou e santificou. A gente falou disso há 15 dias. Santificar é separar alguma coisa. Nós vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Então, o primeiro deles, vamos a Êxodo 29, 44. Não é o meu, se alguém diz que eu não estou. Êxodo 29, 44. Olha só. Quando Deus santifica... perdão. Errei o texto, marquei errado. Enfim, vamos para o próximo. Êxodo 19, 23, vamos ver. 19, 23. Desculpa. Não está errado, não, é isso mesmo. É que eu estava em Gênesis. Êxodo 29, 44. É só para ver se você está prestando atenção. Olha só, Êxodo 29, 44, nós temos o seguinte. Deus está falando sobre o momento em que ele vai separar Arão e sua família para serem sacerdotes. Olha só. Consagrarei a tenda da congregação, que era aquele tabernáculo de panos, né, feito no deserto. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Deus iria consagrar ou santificar aquele templo de pano, iria consagrar ou santificar o altar, iria consagrar ou santificar Arão e sua família, para que tudo isso servisse a um único propósito, ele. Tanto é que os levitas não receberam herança da terra, lembra disso? Eles não tinham herança, eles recebiam do que o povo dava, as outras 11 tribos davam a eles. Eles foram separados para trabalhar para Deus. Os levitas cuidavam do templo, do que acontecia no templo. Eles não receberam terra depois que Canaã foi conquistada. E aqui, Deus então diz assim, olha, eu vou separar vocês, e dentre os levitas, a família de Arão vão ser meus sacerdotes. Aí eles vão trabalhar no templo, só eles vão poder fazer algumas coisas lá dentro do templo. Sacrifício, etc. e tal, intercessão, enfim. Deus santificou, separou essa gente para eles. Separou objetos, altar e o templo. Mas ele separa lugares também. Por exemplo, Êxodo 19, agora sim, voltando ali. Êxodo 19, 23. Êxodo 19, 23. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo,
marca limites ao redor do monte e consagra-o ou santifica-o. Deus santificou o Monte Sinai. Quando ele deu os 10 mandamentos, o povo não podia se aproximar do monte, não podia passar de um certo limite, lembra disso? Aquele monte, naquele momento, foi separado por Deus de todo outro terreno do mundo para ele se manifestar ali ao seu povo. Servia um fim santo. Deus separa objetos, pessoas e lugares. Agora, o que ele fez com o sábado? A gente não tem a declaração de Deus, mas ele separou esse dia dos outros 6. Ele santificou, além de descansar, abençoar, ele separou. Não é um dia comum. E se eu quiser fazer de outro dia um dia separado, é por minha conta e risco. Mas Deus separou qual? O que eu vou fazer? É assim que está revelado. O sábado, na medida em que Deus o deu ali para o povo de Israel, ele relembrou, né, o sábado para aquela gente que saiu do Egito e tal, ele deu 2 indicações das razões pelas quais a gente deveria separar esse dia também só para as atividades da fé. Êxodo 20, você já está aí. Os versos de 8 a 11 são o mandamento do sábado, certo? Êxodo 20, de 8 a 11. Agora, no verso 11, Moisés aqui dá a razão ou o motivo pelo qual as pessoas deveriam separar esse 7º dia para as atividades espirituais. Olha no verso 11 qual é a razão de se guardar o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Por quê? Porque Ele criou. A razão que aquela gente tinha para guardar ou separar o 7º dia dos outros era: há um Criador. Eu não posso me esquecer disso. Há alguém que criou os céus e a terra. E aí eu faria uma pergunta para você pensar, não responder. Se desde o dia em que Deus criou Adão e o sábado, para ele e a esposa se desobrigarem das atividades do jardim, se desde aquele dia até hoje as pessoas tivessem parado toda semana, no 7º dia, para lembrar que existe alguém que criou os céus e a terra. Se as pessoas parassem para lembrar que o chão onde a gente pisa foi criado por alguém que a quem nós somos semelhantes, alguém que colocou as cores no arco-íris, das flores, alguém que criou um sistema tão perfeito que infelizmente nós conseguimos estragar devido à necessidade de comprar, de vender. O ecossistema está meio bagunçado e eu estou convencido de que é por conta das ações humanas. Mas se todo santo sábado alguém parasse desde Adão até hoje, você acha mesmo que existiria alguém? Poderia até existir, mas eu acho que seria mínimo o número de pessoas que desconheceriam o fato de que há um Deus Criador. Aliás, mais do que isso, como você acha que seria a humanidade se todo mundo parasse todo sábado, desde Adão até hoje, para lembrar, existe um Deus Criador que disse: não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Você acha mesmo que se as pessoas parassem todo sábado para lembrar desse Deus Criador, o mundo seria como é hoje? Eu acho que não. Mas não posso provar, mas acho que não. Agora, não é só a lembrança da criação, mas é a lembrança da redenção que o sábado nos traz. Isso Moisés deixou claro quando, repetindo as leis no livro de Deuteronômio, ele repete o mandamento do sábado com outra ênfase. Deuteronômio 5. Vá comigo até ali. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 5.
os versos 12 a 15. Olha lá. Deuteronômio 5, os versos 12 a 15. Guarda o dia de sábado para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem animal algum, e nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E agora no verso 15, ele dá um motivo, a razão pela qual aquela gente deveria observar esse mandamento. Verso 15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Quando o povo de Israel sai da escravidão, Moisés relembra o sábado. E o motivo era: guarde o sábado, gente, para vocês nunca se esquecerem que alguém tirou vocês da escravidão. Isso não foi obra do acaso. Isso não foi coincidência. Isso não foi a história que se repete, como dizem os filósofos. Não. O fato de vocês terem saído da escravidão do Egito, isso só aconteceu porque há um Deus que escolheu tirar vocês de lá, com mão poderosa, braço estendido, e é por isso que vocês devem guardar o sábado, para nunca se esquecerem deste evento. Bom, lembrança da redenção. Hoje, como isso se aplica a nós? Você acha mesmo que se todo sábado, desde o dia em que Moisés pronunciou escreveu esse texto, até hoje, você acha que se a humanidade tivesse parado todo sábado para lembrar que alguém lá em cima se interessa por nós? Quando Jesus viesse, e desde que ele veio até hoje, você acha mesmo que alguém que parasse toda semana para pensar: olha, há um Deus que se interessa por mim, há um Deus que me vê com tanta importância que ele foi capaz de morrer numa cruz por mim? Você acha mesmo que teria alguém por aí revoltado com Deus, ou mesmo que não entendesse as coisas que acontecem no nosso mundo, e a gente não entende mesmo, mas você acha que se as pessoas parassem para pensar na bondade de Deus, haveria o tipo de gente que sai por aí, e às vezes nós fazemos isso, não é? Quando uma pequena coisa não funciona na vida da gente, a gente sai para reclamar. Mas se a gente tivesse o hábito de toda semana se lembrar de que alguém nos salvou, você acha mesmo que a gente sairia tão rapidamente para reclamar quando as coisas não dão certo? Ou a gente teria um pouco mais de paciência? Não sei. Mas o fato é que o sábado nos mostra que alguém nos criou e nos salvou. É como aquela história do barquinho, lembra dela? Se lembra, faz cara de manequim de shopping e finge que não lembra. Cara de manequim de shopping é aquela assim, né? Finge que não conhece a história. Um menino um dia ganhou um barquinho do pai dele, que fez com suas próprias mãos. O moleque foi brincar com o barquinho no rio. Deixou a correnteza levar o barquinho embora. Chorou, lamentou, mas não tinha jeito. Acho que 2 semanas depois, ele andando pela cidade, viu o tal do barquinho que o pai dele tinha feito para ele na vitrine de uma loja. E ele entrou e disse: moço, esse barquinho é meu pai que fez para mim. Não sei de nada, esse barco eu comprei de um viajante, aí, de um comerciante. Custa aí, sei lá, R$50, não sei. Não posso te dar. Eu comprei, preciso vender. Aí o moleque foi reclamar com o pai dele. O pai dele: deixa comigo. Arregaçou as mangas, foi até a loja e disse: está aqui os R$50 pelo barquinho. Agora o barquinho era 2 vezes do menino. Primeiro que o pai fez, segundo porque o pai comprou. Na verdade, foi isso que Deus fez com a gente. Primeiro ele nos criou, depois Jesus veio e nos comprou das garras do diabo. Você e eu somos 2 vezes propriedade divina, porque nascemos à sua semelhança e fomos redimidos, comprados com sangue, com vida, por Jesus Cristo.
Isso significa que o sábado deve ser para nós um momento para lembrar pelo menos dessas duas coisas. Ao invés de ir na banca de jornal, lavar o carro, pôr gasolina, etc. Agora, para terminar, por que o sábado? Se a gente tem que dedicar um dia para Deus, não pode ser qualquer dia. Não faz muito sentido, se você pensar bem. As outras leis de Deus até fazem sentido. Não adore outro Deus, a não ser eu. Beleza. Não fica tomando meu nome em vão por aí. Beleza. Também não vale maltratar o seu colega de humanidade aí. Não vale cobiçar o que é dele, matá-lo, roubá-lo. Enfim, as outras leis fazem algum sentido, elas nos protegem. Ou nos colocam no lugar certo em relação ao Deus grandioso que Ele é. Mas me explica uma coisa, por que eu tenho que parar no 7º dia? Não pode ser outro. Eu tenho a terça, o senhor não aceita? Tudo bem que Caim sabia que era o cordeiro, mas ele foi oferecer o abacaxi, aí Deus não ficou muito feliz. Será que eu posso fazer esse paralelo? Eu tenho a terça, eu tenho a quarta, eu tenho o domingo. E Deus não deveria aceitar se eu estou dando de coração? Se eu estou separando esse dia para ter comunhão com Ele, para me desligar do mundo, corre. Tá bom, vai ser domingo de manhã. Por que não? Eu vou ler para vocês um parágrafo de um Samuel Huntington. É alguma coisa assim. Esse camarada escreveu um livro chamado O Choque das Civilizações. Ele é antropólogo. Olha o que ele diz em relação às leis que existem pelo mundo espalhadas por aí. Os seres humanos, em praticamente todas as sociedades, diz o antropólogo, compartilham certos valores básicos, tais como o assassinato é uma perversidade, algumas instituições básicas, tais como família, por exemplo, são compartilhadas pelas diversas sociedades espalhadas pelo planeta. A maioria das pessoas, na maioria das sociedades, tem um sentido moral parecido até. Um senso moral parecido. Não sou eu que estou dizendo, é um antropólogo, classe A. Se você for pesquisar antropologia, vai encontrar com esse cara. É autoridade. E ele diz assim, se as pessoas partilham de uns poucos valores e de algumas instituições fundamentais através da história, isso pode explicar algumas constantes do comportamento humano. Ou seja, as pessoas se comportam mais ou menos de modo parecido em algumas situações porque elas compartilham valores básicos ou instituições básicas no mundo inteiro, seja lá o indígena, seja o cara de Nova York. Algumas coisas se assemelham na sua maneira de funcionar. Então isso dá mais uma ideia para a gente de que a lei de Deus, as outras 9, tem que fazer sentido mesmo. Que está na gente se proteger, criar certas normas para a sociedade funcionar bem, etc. e tal. Mas eu volto à pergunta. Por que, no caso do sábado, tem que ser o 7º dia? Não faz sentido. Isso não se reproduz em nenhuma comunidade espalhada pelo mundo. Ou pelo menos eu nunca tive notícia. Desculpe a minha ignorância, mas de repente, só não estou sabendo. De algum povo espalhado por aí que, ao ser descoberto, no 7º dia parava e adorava o Deus deles. Eu não conheço. Pode até existir. Mas talvez se você perguntasse para essa gente que supostamente possa existir, por que você para no 7º dia? A verdade é que o sábado não tem paralelo em invenção humana. A verdade é que o sábado tem que ser guardado por uma única razão, simples, tão simples quanto importante. Na minha cabeça só tem um motivo para você parar no 7º dia e não na terça, na quarta, na quinta, no domingo. E esse motivo é: Deus pediu. Ponto final. Dispensa comentários. Quando eu olho para cima, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para o mundo como está, e me atrevo a acreditar que alguém existe maior do que eu, com poder na sua palavra para trazer à existência o que não existia, quando eu me atrevo a acreditar que existe um Deus poderoso por aí, e que Ele se interessa pelos negócios humanos, me criou e me salvou numa cruz,
A única saída que eu tenho para confirmar que eu creio de verdade nesse Deus e dou alguma bola para Ele, a única alternativa que eu tenho é obedecer. E se Ele pediu o 7º dia, eu não vou ficar discutindo com Ele. Se é a terça, se é a quarta, se é o domingo. Meu Pai do céu, Ele pediu o sábado, dá o sábado para Ele. Aliás, Ele deu para você, né? O sábado foi um presente para Adão, insisto. E Adão já começou de folga. Nasceu na sexta, o sábado estava de folga. Quem não quer um emprego desse? E hoje você e eu temos a oportunidade, se a gente quiser, de ter um contato íntimo, exclusivo, abençoado, se nós fizermos do sábado, ou se nós aceitarmos o sábado como o presente que ele é. Talvez você tenha sido adventista a vida inteira, mas nunca experimentou nada no sábado. Talvez seja porque ele nunca foi um dia diferente. Mas se a gente conseguir ver esse dia da semana como uma bênção, como um momento em que Deus pode falar com a gente de maneira exclusiva, a gente se desliga das preocupações, do trabalho da escola que tem que entregar, do chefe que tem que enfrentar na segunda. Se o sábado, se a gente conseguir receber essa bênção de Deus neste dia, aí realmente, no último dia do julgamento, a gente vai poder estar na frente do juiz do universo e ele vai poder olhar para nós e dizer: você aproveitou bem o tempo que eu te dei para me conhecer mais de perto. Honestamente, eu espero que essa seja a nossa experiência. Não espero que a gente guarde o sábado porque ela é uma imposição de uma lei divina, mas eu espero que a gente o faça pelo prazer de nos liberar das atividades da semana e pelo prazer de experimentar alguma coisa que Deus separou para a gente experimentar nesse dia. Quem sabe, ao fazer esse exercício, a gente se sinta mais em paz, se sinta mais disposto, se sinta mais com um desejo maior de que Jesus volte. Quem sabe se a gente começar a se desligar um dia na semana, mas desligar de verdade do dia a dia, quem sabe a gente consiga viver a religião como ela deve ser vivida. O título desse sermão é Hoje eu estou de folga, e você? Tudo bem que no meu caso isso não se aplica, mas esse é outro assunto. Eu espero que você receba e viva esse seu dia de folga na presença de Deus. Você ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado, nossa gratidão porque o Senhor tomou providências para que nós possamos ser abençoados de maneira especial todo final de semana. Se há alguém aqui que tem lutado, Senhor, que tem tido dificuldades de harmonizar a sua sobrevivência com esse dia de descanso, mostra um caminho, com paciência, Senhor, abre uma porta. Nós sabemos que a vida aqui embaixo não é fácil, e eu sei que Jesus Cristo, nosso irmão humano, sabe disso também. E em nome dele que nós gostaríamos de pedir que abra as portas para que essa gente que tomar a decisão de separar o sábado para te experimentar de uma maneira especial, abre as portas para que isso possa acontecer. Nos ajuda a crer, a confiar e nos dá coragem. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Deus te dê um feliz sábado.